não tem a vogal temática. Mas todas as regras que valiam para as outras conjugações verbais, para as conjugações verbais temporais, vão valer ainda para a conjugação em mi. Então, vai acrescentar o sigma ali depois do radical? Vai acrescentar o sigma, mas não vai ter vogal. Você vai acrescentar o e, o epsilon sigma? Vai acrescentar, mas não vai ter vogal. Vai mudar ali, vai fazer reduplicação? Vai fazer reduplicação sem o radical, então sem a vogal temática. Então, o que caracteriza, né, esses verbos como diferentes, né, é que eles, algumas vezes, não apresentam a chamada vogal temática. Então, nesses tempos, tanto as terminações pessoais quanto as características dos modos, do subjuntivo e do optativo, são acrescentadas diretamente no radical do verbo. Nos outros tempos, futuro, primeiro aoristo, perfeito e aoristo passivo, esses verbos comportam-se de forma semelhante aos da conjugação com em ômega, né? E, portanto, eles vão ter a característica da vogal temática. Bom, tipos dos verbos em mi, dos verbos que estão com conjugação em mi. Você tem os verbos com radical terminado em vogal, eles vão funcionar de uma forma, e os verbos terminados com consoante, que funcionam de outra forma. Os verbos terminados em vogal, ele vai dizer que existem 4 grandes grupos, né? E aí ele usa didomi, estemi, quitemi e eimi, imi, né? Iemi, que ocorre no Novo Testamento uma grande variedade de formas compostas. Não aparece dessa forma, mas aparece em formas compostas. Os radicais verbais desses verbos, que no presente aparecem reduplicados, são, respectivamente, então, didomi, com radical verbal do, e o do com a terminação aqui. Então, didomi, qual que é o radical de didomi? É o do. Do é o radical. E o di? O di, aqui no caso, é uma duplicação. Que, pela forma da gramática grega, koine, ela aconteceria dessa forma, né? Então, você repetiu a consoante, aqui não repete a vogal longa, repete uma vogal breve, né? Uma vogal ambígua, a di, e a terminação em mi. E a partir daqui, você vai fazer a conjugação verbal. A gente vai mostrar... Bom, isso aqui já está aqui embaixo, né? Pra gente ver. Então, di, do, mi. Di é acréscimo, do é radical, mi é terminação. Di, do, mi, di, do, do, assim. E assim sucessivamente. Aqui também não tem nenhuma dificuldade, né? É igualzinho nas outras. A diferença é que ao invés de terminar com ômega, ele termina voltando lá em cima. Vendo estemi, com radical verbal, né? Este aqui é o radical. O i aqui seria o resultado de uma duplicação, que por alguma razão, reduplicação, né? Por alguma razão não tem toda a estrutura, provavelmente porque houve alguma contração aqui, e a terminação mi novamente. De maneira que o radical é esse aqui. O radical está, aqui, te está já conjugado. Titemi, radical t, aqui a reduplicação, ela optou, né, pelo tal ao invés do teta, né? Mas é outra dental que é possível, né, ser reduplicada. Aí, provavelmente, por razões também que são mais complexas, né, da gramática grega. E a terminação mi normal, né? E aqui a mesma coisa, o radical é esse, a reduplicação é essa, e aqui a terminação. Também fazem parte desse grupo verbos menores como eimi, o verbo eimi, né? O eimi, pormi e katemai. Alguma dúvida disso aqui? Não, tá de boa, tá indo. Os verbos com radical terminado em consoante, aí tem toda aquela complicação de vocês lembrarem lá da lição número 2, né? Que é onde ele começa a fazer aquelas distinções entre os tipos de consoante. Labial, dental, gutural, líquida, sibilante, né? Então, todas aquelas consoantes diferentes
que vão, cada uma, se caracterizar, encaixar em determinado tipo de forma. Alguém ia falar alguma coisa? Bom, este grupo de verbos, chamados também de verbos no mi, né, com terminação no mi, tem a seguinte particularidade. Nas formas do presente imperfeito, vozes ativa, média e passiva, seguem a conjugação em mi, intercalando a sílaba no, ni, a sílaba ni entre o radical e a terminação, enquanto que em todas as formas do subjuntivo e em outras também seguem a conjugação ômega, perdão. Vamos ver aqui como é que ele vai funcionar na prática. Bom, vou pegar aqui um outro lá embaixo. Imperfeito, ó. Lembrando aqui o imperfeito, né? Acréscimo do epsilon. Tem aqui o radical. Aqui tem as terminações do imperfeito, que são da conjugação mi, presente indicativo. Aí eu quero terminados em consoante. Vou pegar só os finais de vogal. Pegou só os finais de vogais. Mas bem, então, aí aqui o que vem demais é só pra gente ir memorizando, né? E aí entendendo, né? Como é que funcionam as flexões, né? Então, nas flexões do verbo imi, você tem essa nova forma, né? Essas novas características para poder memorizar. Tem que memorizar tudo? Novamente, né? Eu acho que não. Eu acho que você precisa saber que os verbos que têm terminação em mi, eles têm um capítulo à parte na sua gramática, e quando eles aparecerem, você vai lá na gramática e vai verificando. Como você tem os dicionários têm a palavra da forma radical, da forma básica, né? Eles vão trazer essas palavras aqui na conjugação mi. Se não me engano, em uma das lições que a gente teve até agora, apareceu uma palavra com conjugação mi, que eu falei, isso aqui a gente vai ver só lá no final, né? E é fundamentalmente isso, não tem muito mais o que falar. Tô vendo aqui que o segundo aorista do imperativo médio, ele não tem a primeira pessoa, tanto do plural quanto do singular. Aonde? O segundo aorista do imperativo médio. Ele não tem a primeira pessoa. Segundo aoristo. Do imperativo médio. Imperativo ativo. Lá na segunda aorista da voz média. Segunda aorista da voz média, 4, top 4. Aí. Ah, tá. Aqui, né? Aqui aí pode baixar mais. Aí tem todos aí, beleza. Baixa mais. Lá aí, ó. Não tem a primeira pessoa do plural nem do singular. Interessante. Bom, provavelmente, não sei por que não tem nada que ele fale aqui. Não diz aqui o porquê que é a refeição. Não aparece incluído nessa lista. Realmente você tem razão. Não tem uma justificativa. Não tem mesmo. Por que você não tem nem médio? Eu faço. Professor, está escrito aqui, ó. Em função de que o verbo Estemi emprega o primeiro auristo, ele não aparece incluído nessa tabela do segundo auristo. Não sei se é alguma coisa. Não, mas isso aí não fala da pessoa, né? Ele quer saber, o Lennon quer saber por que não conjuga a palavra aqui no primeiro. Ele está dizendo. Não sei se ele não fala também se ele usou um verbo aqui que não tem, né? Mas, enfim, ele deveria falar aqui, ó. Não tem nada assim que seja impeditivo, né? Para o imperativo médio, o segundo auristo, ter essa pessoa, não. Mas talvez. O imperativo na primeira pessoa, mas como é que eu vou dar uma ordem para mim mesmo? Será que não é essa a lógica? Pode ser, só que eu acho que você pode dar ordem para si mesmo. Sabe? Faça isso. Faça isso eu. Se eu usar o eu, vai ser o subjuntivo. Que eu faça isso. Que eu faça isso. Pode ser isso mesmo. Eu faço.
Mas aí é pia, né? Eu Presente indicativo ativo. É. Aí fazes tu. Aí sim. Não tem. Segunda pessoa. Faça mas tudo. Aí... Faça eu. Não tem como ser imperativo. Não, é que eu falo, é subjuntivo. Eu acho subjuntivo. Mas na plural não dá? Façamos nós? Não, que nós façamos é subjuntivo. Que nós façamos é subjuntivo. Que nós... Porque aqui seria realmente... faz. Pode ser que não tenha conjugação mesmo. E talvez se a gente voltar lá no imperativo, também não vai ter a primeira pessoa. Não, mas lá eu acho que tinha. Vamos ver lá. Vamos conferir lá. Não, olha aqui, ó. Então, presente do imperativo ativo também não tem primeira pessoa. Aí mesmo, ó. Presente do imperativo ativo, né, os verbos me aí, a flexão dos verbos em me, também não tem primeira pessoa. Mas você olhou lá na lição do imperativo? Não, tô aqui ainda nessa lição. Lá no primeiro, ó. Lá na primeira tabelinha, lá em cima, lá na primeira. Aí tem a primeira, a segunda e a terceira. Onde é um imperativo. Tem indicativo, subjuntivo e imperativo. Aí desce. Aí, é imperativo. Presente do imperativo ativo. Será que o imperativo não tem? Modo imperativo. É a lição 28. Vou abrir aqui certinho. Talvez ele explique aqui o porquê de não ter. Não tem primeira pessoa. Não tem primeira pessoa. Mas ele explicou? Não, eu não li a explicação. Eu só olhei aqui e ele disse que ele mostra aqui que não tem primeira pessoa. Eu não li por quê, né? Ele fala presente do imperativo, voz ativa. Verdade. Segundo, terceira, não tem primeira. Porque talvez você não pode dar ordem para si mesmo. A língua grega tem formas do imperativo na segunda e terceira pessoa. Em função de que o imperativo do português só tem a segunda pessoa, traduz-se a terceira recorrendo às formas do subjuntivo. Veja no presente imperativo tal. Eu acho que ele não tem realmente. Não tem mesmo, né? Não tem. Mas eu não entendi se ele não tem porque ele não traduz para o português ou não tem porque não tem mesmo. Ele dá uma olhada com calma na lição 28. Aqui, olha, o 28.4. A língua grega tem formas do imperativo na segunda e terceira pessoa. Em função de que o imperativo no português só tem a segunda pessoa, é para dar tradução. Traduz-se a terceira recorrendo às formas do subjuntivo. A terceira recorrendo-se às formas do subjuntivo em português. Tem de vós, tenham eles. No grego não tem mesmo a primeira pessoa. No imperativo. No imperativo. Bem lembrado. Bem observado. Nem tinha lembrado disso. Aqui já começou a ficar mais complexo para a gente poder ir adiante com isso. Uhum. Mas valeria a pena os estudos mais aprofundados. Eu tenho outra gramática ali, mas eu preciso olhar ela com calma. Oi? Eu tenho outra gramática ali, mas eu preciso olhar ela com calma.